Sejam bem-vindos ao canal Copa a Copa. Galera, o que a gente vai fazer hoje? Eu já vim aí numa linha de IPAs, né? Fiz a American IPA, fiz a Session IPA, fiz a última extração de lama, mandei lá pro meu pai que ele vai usar, né? Vai começar a usar o S05. E ele me mandou uma amostra da T58, que é uma levedura que produz cervejas com características mais da escola belga. Então, qual que foi a ideia aqui? Já tem um tempo que eu tenho uma certa admiração por uma cerveja que chama Leffe, né? Então eu consumo bastante dessa blonde que eles produzem. É uma cerveja muito boa. Então eu pensei, bom, vou dar uma pesquisada aqui e vou ver como é que eu poderia fazer um clone da Leffe, né? Então é uma Belgian Blonde Ale. No caso a Blonde Ale, né? Belgian é mais se for feito na Bélgica, né? Se for na escola belga, então vamos chamar de Blonde Ale. E aí eu tentei montar mais ou menos um clone dessa cerveja. O que eu vou usar nessa receita? Os lúpulos são East Kingdoms. Eu não conheço esses lúpulos, então não sei dizer muito sobre aroma, enfim. Eu pesquisei mais na internet e vi que as pessoas usam no estilo blonde esse lúpulo. Para a receita, eu coloquei uma base de Pale Ale, um pouco de malte Pilsen e um pouco de malte de trigo. Porém, eu vou fazer a adição de farinha de trigo. Realmente. Lembra da farinha de trigo Renata? Então, vou adicionar uma farinha de trigo que a gente usa para fazer pão e outras coisas, porque eu vi no vídeo do Beer School, lá do Jamal, e ele fez uma quadruple e enfim, ele falou super bem. Quem tiver interesse, dá uma olhada, confere esse vídeo dele que é bem bacana, ele falou o porquê dos usos, ele até explica que cervejas trapistas já usam farinha de trigo há séculos, então não é algo novo e talvez até um pouco mal visto pela gente, né? Que, pô, vai adicionar farinha de trigo, enfim. Mas vou fazer o teste, parece que melhora muito a qualidade da sua espuma e a textura da cerveja. Então vou fazer o teste, né? Não custa testar. E novidades sobre equipamento, o que eu vou testar? O pessoal até comentou, mas você não faz lavagem de grão? Então, na verdade eu não estava fazendo porque eu estava tentando entender a eficiência desse equipamento e aos pouquinhos eu estou regulando ele, calibrando lá no meu BioSmith para ter cada vez mais uma receita próxima da realidade. Então, eu notei que eu estou atingindo uma baixa eficiência, então o que eu vou fazer agora? Eu não vou utilizar a segunda tampa, né, do cesto e vou mexer com a colher ao longo das etapas das rampas, né? Ao longo das rampas eu vou mexer um pouco no malte para movimentar esses grãos e ajudar um pouco no amido. Também já aqueci, já tenho 3 litros de água pré-aquecidos prontos, que quando eu comecei eu fervi, então eles estavam lá a 100 graus e até eu entrar na etapa de lavagem eles já vão estabilizar ali por perto dos 50 graus, 60 graus mais ou menos, que é o que eu vou usar para fazer a lavagem dos grãos e depois subir para a fervura. Então essas são as duas modificações que eu vou trabalhar hoje para ver o quanto que eu melhoro da minha eficiência e aos pouquinhos eu vou sempre mexendo uma coisa de cada vez para sempre ter em mente, né, o que eu fiz e qual o retorno que isso trouxe. Beleza? Então bora lá! Prontinho, já está configurada, já está com a água aqui. Vou aguardar ela atingir os 50 graus, vou começar a adicionar os grãos para a nossa parada proteica. A maquininha já começou a apitar, então está na hora da gente adicionar os grãos. Vamos lá. E aqui vai uma dica sobre o que eu falei da farinha de trigo. Se jogar direto, ela vai acabar empelotando e aí vai virar uma lambança aqui. Então pega ela antes e bate com água até ficar bem emulsificado assim, parecendo um líquido aqui, uma calda. E aí você adiciona por cima dos grãos. Maravilha! Agora a gente começa aí, parada proteica, 20 minutinhos para descansar,
trabalhar ali todas as proteínas para ficar uma espuma bem bonita, uma textura legal na nossa Blonde Ale clone da Leffe. Vamos ver o que sai, né? Tem uma coisa também legal sobre quando a gente está nesse processo, na etapa de sacarificação, né, onde acontece o processo enzimático da quebra desse amido em outros açúcares menores, enfim, aquelas pequenas partículas que a gente vai alimentar a levedura no final. Tem um cara que chama John Palmer, para quem já faz cerveja ele é super famoso, mas para quem está começando, dá uma pesquisada no que ele escreveu, né? Ele tem um livro sobre leveduras, um livro só sobre lúpulos, um livro só sobre água. Então ele escreveu várias coisas sobre etapas da cerveja caseira, né? De processos químicos interessantes de saber. E aí o que eu queria compartilhar? Ele explica que quando está acontecendo esse processo, se você tem muita água na mostura, o que acontece? Fica muito distante para esse processo acontecer, porque imagina, é como se fosse um oceano, então para achar o açúcar, quebrar em outras partículas, fica muito complicado. Então se você usa menos água nas etapas, né, de sacarificação, do início da sua abraçagem, fica muito mais fácil de converter os açúcares. Se a gente usa muita água, fica complicado e esse processo tende a demorar mais, então você tem que ampliar suas rampas. Então é uma forma aí de buscar eficiência com um tempo reduzido. Então vale dar uma olhada, pesquisem sobre o trabalho dele, que ele explica muito bem isso daí. Pessoal, estou terminando a etapa de sacarificação, então vou tirar um pouquinho do mosto aqui só para a gente dar uma olhada, fazer o teste do iodo e ver se já converteu. Maravilha, 100% convertido. Ó, não sei se vai dar para olhar aí, mas ó, já tá na cor do malte. Isso aí, sucesso. Bom, as rampas chegaram ao fim, agora eu vou suspender o nosso cesto, né? Fazer a lavagem dos grãos com mais 3 litros de água que eu tinha separado, né? do total. E aí depois a gente segue para a fervura e na receita o pessoal fala para adicionar açúcar demerara ou açúcar cristal, mas como eu não tinha aqui em casa eu vou usar DME, então eu vou usar a mesma proporção, 100 gramas de açúcar para 100 gramas de DME. Essa é a única diferença. Começou a nossa fervura, então tá na hora de colocar o nosso Hop Spider e adicionar o lúpulo, né? Ele tem um cheiro meio tímido, mas eu acho que a ideia é a mesma, né? Cerveja belga normalmente não tem muito aroma do lúpulo. Vamos lá. Maravilha. Faltam 20 minutos para o final da nossa fervura, então vou adicionar a última dosagem de lúpulo e também adicionar o Urflock. Eu não usava até então isso daqui nas minhas receitas, mas para o pessoal que não conhece, isso aqui é um floculante, então ele ajuda a decantar. Então todas as partículas que estão aqui na cerveja, o trub e tudo mais, ele faz decantar e aí fica mais fácil de extrair uma cerveja limpa. Então vamos fazer o teste, vou usar aqui e adicionar o lúpulo. Importante, quase esqueci, né? O DME aqui eu preparei ele primeiro com água, porque senão ele faz igual a farinha, ele também empelota. Então prepara ele com água primeiro, dissolve, aí depois adiciona. Agora no final da fervura ainda tenho mais 16 minutos de fervura, então vou fazer a adição dele. Vou colocar aqui o Sparge Arm para a gente começar a recircular, né? Para decantar, fazer aquele cone, concentrar o trub todo lá embaixo. Assim eu consigo extrair uma cerveja um pouco mais clara para ir para o fermentador. Terminamos, já decantou, já fiz o whirlpool, tá tranquilo. Vou adicionar a nossa levedura. Como eu falei, meu pai me mandou essa amostra aqui de T58, então ele colheu a lama lá da fermentação dele. Vou adicionar aqui e vou fazer o mesmo processo da última vez, que eu vou extrair direto com a bomba, porque aí ele já ajuda a oxigenar muito o nosso mosto. É isso aí,
Vou fechar aqui a nossa cerveja. Tá feita a nossa Blonde Ale, agora vamos aguardar, né, as leveduras trabalharem aí e depois eu publico aí o resultado e faço uma degustação. E se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, deixa um like aí pra gente, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações e vamos que vamos. Valeu!